Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa sexta-feira, 7 de junho. Na próxima terça, a partir das 8 da noite no estádio Newton Santos, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, Botafogo e Fluminense vão se enfrentar. E pelo lado do tricolor das Laranjeiras, algumas dúvidas, algumas incertezas começam a ter as suas respostas. E a gente vai falar sobre isso. Fernando Diniz vai ter algumas peças que aparentemente não estariam disponíveis. Além disso, eu quero destacar nesse vídeo que o Igor Jesus, novo reforço do Botafogo, se despediu da sua ex-equipe nas suas redes sociais. Ou seja, o fluxo vai seguindo para que ele possa começar a treinar com o Botafogo e reforçar o Glorioso a partir do dia 10 de julho. Só que antes da gente trocar uma ideia sobre essas questões, eu te convido, claro, para deixar o seu like. Isso é muito importante, deixando o seu like. Você fortalece aqui o nosso trabalho, mais botafoguenses passam a conhecer. E, além disso, te convido também a se inscrever aqui no canal. Estamos buscando os 48 mil inscritos. No dia de hoje, a gente deve ultrapassar os 47.600 e, com a ajuda de vocês, até dia 17 de junho, os 48 mil serão uma realidade. Sempre destacando a programação do dia, a gente tem esse Radar Alvinegro, tem o Fala Fogão Shorts, tem a resenha da hora do almoço e tem o Radar Alvinegro segunda edição. Muito conteúdo sobre o Botafogo para vocês, então dê aquela moral, fortaleça, porque faz uma baita diferença. Dito isso, vamos em frente e vamos começar trazendo aqui a publicação do Igor Jesus, se despedindo da sua ex-equipe, o Shabab Al-Ahly. Ele que foi muito bem por lá, teve um período complicado, com uma lesão grave, mas, no geral, teve números que chamam bastante a atenção. Foram 90 partidas disputadas pelo Shabab Al-Ahly, com 44 gols e 15 assistências, ou seja, 59 participações em gols em 90 jogos. Números impressionantes, não dá pra gente falar que não. E o Igor Jesus vai poder começar a treinar no Botafogo muito em breve, provavelmente a partir do dia 17, inclusive. Ele que já está no Brasil desde segunda-feira, mas seu contrato só passa a valer com o Botafogo a partir do dia 1º de julho. Contudo, para que ele possa começar a se integrar aos seus companheiros, entender qual é a dinâmica de treinamento do Arthur Jorge, ele deve ser integrado anteriormente para poder iniciar esse processo de preparação, até porque ele vai ter um período aí, mesmo que mais encurtado, ele vai ter um período de férias, então vai poder descansar um pouquinho, já está fazendo isso, e aí a partir do dia 17 de junho existe essa expectativa de que ele possa ser integrado ao elenco do Botafogo, começar a treinar, para no dia 10 de julho, a partir dessa data, quando abre a segunda janela, ele já esteja disponível para reforçar o Glorioso. E que tenha uma jornada super feliz, super vitoriosa, com muitos gols, assistências, que aquilo que ele estava conseguindo fazer no Shabab Al-Ahly, num contexto que é menos competitivo do que aqui no Brasil, é verdade, mas que ele consiga reproduzir aquilo que ele vinha fazendo por lá, onde era uma peça muito importante. Tiquinho Soares vai ter concorrência, e isso é sempre importante. Jogadores, quando têm concorrência, precisam se dedicar mais, justamente porque o nível competitivo do elenco eleva, e aí você tem que fazer por onde para poder receber as suas oportunidades, não é verdade? Então, seja muito bem-vindo, Igor Jesus. Daqui a pouquinho a gente vai poder contar com o centroavante. E a despedida dele foi da seguinte maneira: hoje, com o coração partido, me despeço do Shabab Al-Ahly, mas ao mesmo tempo me sinto realizado, porque sei que fiz o meu melhor pelo clube. Foram 4 anos de muitas conquistas e superações. Nesse clube, eu cresci como atleta e como pessoa. Nunca me esquecerei do carinho e amor que recebi dos torcedores, jogadores e funcionários do clube. Vocês sempre estarão em meu coração. Gratidão por tudo. Escreveu Igor Jesus nas suas redes sociais. E conforme eu disse, seja bem-vindo ao Glorioso, porque estamos numa expectativa muito positiva para que você possa fazer muitos gols com a nossa camisa para nos ajudar a alcançar os nossos objetivos. Seguindo adiante, Fogão, vamos falar agora sobre o clássico entre Botafogo e Fluminense. Conforme eu disse, o Fluminense vai ter algumas peças que aparentemente não participariam desse confronto. É o caso do Germancano, que havia uma suspeita de lesão no adutor da coxa, mas foi realizado exame de imagem e não teve nenhuma lesão constatada de fato. Ele inclusive treinou com o grupo normalmente, e isso, claro, indica que ele deve estar presente no clássico contra o Botafogo. Outro atleta que está retornando é o Samuel Xavier,
titular da lateral direita. O Marquinhos, por exemplo, fez essa lateral no último confronto contra o Juventude, mesmo tendo o Guga à disposição. O Fernando Diniz preferiu deixar o Guga no banco, colocando o Marquinhos, que é um jogador de ataque, é um ponta, com o Arias fazendo ali aquela ponta direita. Então, o Fernando Diniz vai ter o seu lateral direito, provavelmente vai jogar, né? Parece que já está apontando nessa direção, e o Germancano, que é o seu centroavante titular. Um outro jogador que também deve participar desse clássico é o Felipe Melo. Ele não preocupa nesse momento, ele saiu sentindo a fisgada ali na panturrilha, mas ele não preocupa para poder estar na partida contra o Botafogo. E também vale destacar a situação do Manuel, que parece também estará disponível para esse clássico contra o Botafogo. Ou seja, o Fernando Diniz, o nosso adversário, ele vai tendo retornos importantes dentro do contexto do Fluminense. Mas, ao mesmo tempo, o André ainda não trabalha com bola, ele está se aproximando do seu retorno, só que ele ainda não trabalha com bola. E todo mundo sabe, o André está fazendo uma baita diferença ali, a falta que o André faz para o sistema de jogo do Fluminense, a maneira como o Fluminense se comporta dentro das partidas, realmente está chamando bastante a atenção. Hoje você tem ali o Martinelli e o Alexander fazendo essa dupla de volante, mas o André ele dá uma qualidade na saída de bola do Fluminense que é bem importante. Então o Tricolor das Laranjeiras vem sentindo falta da presença do André ali na equipe e nesse clássico contra o Botafogo não vai ser ainda o momento que ele vai retornar. O único que segue entregue ao departamento médico no Fluminense é o Lelê, mas nesse caso ele não é aquele cara que é tão utilizado assim, não é super importante no Fluminense, é completamente diferente. Então, se você tivesse a ausência de um Germancano, por exemplo, seria muito mais sentido, embora o Germancano nessa temporada não esteja fazendo tantos gols como fez na temporada passada. Tudo bem que contra o Botafogo o Germancano nem consegue brilhar tanto assim, e a gente espera que siga dessa forma. O time do Botafogo costuma anular Germancano, essa é a grande realidade, e ele não faz tantos gols assim diante do Botafogo. A verdade é essa, que siga dessa maneira, tá? Não precisa mudar nesse cenário de agora não. Agora, ó, pelo lado do Botafogo, existe a expectativa de retorno do Eduardo para ficar relacionado para esse confronto, mas não o retorno do Marçal. O Marçal, infelizmente, cara, com essa lesão na panturrilha, ele ainda está na fase de transição, o departamento médico do Botafogo segue tendo toda a cautela do mundo para que ele possa de fato se recuperar, porque o problema na panturrilha se tornou crônico. Então, assim, a gente espera que o Marçal possa ficar disponível em alguns momentos da temporada, mas não dá pra gente cravar nada. Nesse ponto, a gente tem Cuiabano e Hugo. E o Cuiabano mostrou aí muita qualidade para poder nos ajudar. No jogo contra o Corinthians, aquela projeção que ele faz, dando a assistência para o Júnior Santos, foi sensacional. Com muita força física, muito vigor. E tendo esse descanso agora, acredito até que ele vai ser o titular nessa partida contra o Fluminense. Não creio que tenha tanta dúvida assim, pelo menos por parte da torcida. Entre Cuiabano e Hugo, os dois 100%, quem que você colocaria? Eu colocaria ali o Cuiabano na lateral do Botafogo. Mas há quem goste também de colocar o Hugo por ali, então por isso que eu estou perguntando. Deixe seu comentário aqui embaixo. O Botafogo, que para a partida contra o Fluminense, não vai contar com o Savarino, que já está com a seleção venezuelana, e também não vai contar com o Jefinho, falando aí das ausências principais. A gente pode ter um Botafogo com John, Damian Soares, Lucas Alter, Bastos, Cuiabano, Danilo, Marlon. De repente você vai ter aí um 4-2-3-1, novamente o Tietê sendo titular, só que no lugar do Savarino, aí vai ter que ser o Romero, com o Luiz Henrique também jogando na equipe, e mais adiante o Júnior Santos, é uma possibilidade. Outra possibilidade é você jogar o Júnior Santos para a esquerda, colocar o Tiquinho lá na frente, e o Romero por dentro, também é uma possibilidade. Se você quiser colocar o 4-4-2, você pode botar o Romero na esquerda, Luiz Henrique na direita, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Você faz um quarteto ofensivo. Como será que Arthur Jorge vai mandar a campo a equipe do Botafogo, hein? Tenho minhas dúvidas, mas a gente só vai saber a resposta mesmo quando o Arthur revelar a escalação para o Clássico. E ainda faltam alguns dias, infelizmente. Teremos um fim de semana sem jogos do Botafogo mais uma vez e fica aquele vazio, vamos falar a verdade. Fogão, qual que seria a sua escalação para o Clássico contra o Fluminense? E esses retornos aí que o Tricolor vai ter, como é que você vê essa situação? Jogo grande é assim mesmo. O melhor do Botafogo contra o melhor do Fluminense. E vamos para dentro. Deixe seu comentário aqui embaixo e lembre-se, daqui a pouquinho volte, porque tem muito mais conteúdo aqui no Fala Fogão ao longo dessa sexta-feira. Beleza? Um grande abraço e até daqui a pouco.